Nós recebemos aqui o advogado José Antônio Rosa, que hoje também está nas páginas do jornal A Gazeta, fazendo alertas para todo mundo se comportar bem nesta eleição. E esse alerta é principalmente para o eleitor, porque o eleitor, estando bem informado, ele sabe como contribuir melhor com a justiça eleitoral de Mato Grosso. E nós estávamos falando no nosso último encontro, advogado Zé Rosa, sobre exatamente essa questão das condutas proibidas para os agentes públicos na campanha eleitoral e que podem trazer dores de cabeça depois na prestação de campanha e na própria disputa eleitoral. Bom dia, prazer tê-lo novamente aqui. Bom dia, Antero, bom dia, amigos ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Capital. Para nós é um prazer poder informar a população de uma maneira geral e também aos candidatos sobre as regras das eleições do ano de 2016. Nós tivemos algumas mudanças da prestação de conta eleitoral. Veja que antes mesmo da reforma eleitoral de 2015, todos vão se lembrar aqui que o STF, em votação de uma consulta feita por partido político ao STF, ele decidiu que estava proibido, era inconstitucional, ilegal, portanto, a doação de empresas de pessoa jurídica para os partidos políticos. Essa decisão trata-se da DIN 4650, todo mundo vai se lembrar disso, antes mesmo da reforma eleitoral. Os artigos da Lei 9096 e da Lei 9504, que trata do assunto doação de empresas para partidos políticos, já estavam suspensos por inconstitucionalidade. Portanto, já não podia mais fazer doação para partidos políticos já antes mesmo da reforma eleitoral. A reforma eleitoral, ela veio com a novidade da não doação para a campanha de pessoas jurídicas, portanto só pessoas físicas, dentro daquele limite permitido, ou seja, 10% do que está declarado como arrecadação no último ano de cada pessoa física que for fazer a doação. Um exemplo, se ele auferiu um lucro bruto de R$150 mil, ele está podendo doar R$15 mil para a campanha deste ano de 2016. E tratou da questão da empresa de doação para partido, mas que foi vetado e foi mantido o veto pelo Congresso, portanto a lei não alterou absolutamente nada que já vinha alterado, não tratou desse assunto, e quando ele tratou de maneira diversa do que estava colocado aí, portanto vale a DIN 4650 e está proibido a doação para... Essa aí não escapa da doação, não? Ela também não mistura. A pessoa jurídica com a pessoa física são distintos, ela não mistura, não há como misturar pessoa jurídica com pessoa física. Ou seja, quem tem CNPJ não pode. O dono da empresa, ele tem o CPF e tem o CNPJ. Então, no CNPJ ele é pessoa jurídica, no CPF ele é pessoa física, ele pode fazer a doação do CPF dele. Do CNPJ dele está proibido. Você falou uma questão que eu acho que é bom explicar também. Não vai interessar muito para essa campanha, porque está fora todas as empresas que tem CNPJ, portanto pessoa jurídica, que é a economia mista. A economia mista é diferente da SA. A SA é uma empresa de capital aberto, que tem vários sócios, e a economia mista é uma empresa criada por lei. Portanto, ela tem capital público e ela já era proibida de doação desde antes da reforma eleitoral. Eu falar das SAs. As SAs sim, então não tem problema, mas a economia mista, ela já tinha vedação como empresa de capital estrangeiro, como governos estrangeiros, como sindicatos, todos esses têm uma proibição já antes da eleição, está no rol taxativo daqueles que não podem doar para a campanha política. Mas como é essa doação? Aliás, como é essa prestação de contas? Essa prestação de contas, a partir de que momento que começa a ser feita pelo candidato? Cada candidato a vereador é responsável pela sua própria prestação de contas, é isso? Exato. Cada candidato a prefeito ou a vereador, ele é responsável direto pela sua própria prestação de conta. E isso começa lá no registro da candidatura. Quando é pedido o registro da candidatura, cada um daqueles que pedem o registro, automaticamente, um dia ou dois depois, a Receita Federal libera
para cada um deles um número de CNPJ. Esse número de CNPJ é CNPJ de candidato às eleições em 2016. Portanto, ele tem prazo de validade, ele não vai perdurar eternamente. Ele encerra no dia da eleição. No dia da eleição, acaba a validade dele, agência bancária no seu município. A recomendação que nós fazemos com relação a isso é que todos aqueles que tiverem a possibilidade de abrirem uma conta de campanha, o façam. Abra uma conta de campanha. Isso facilita a lisura e a clareza na prestação de conta de cada candidato. Porque a prestação de conta, diferente de outras questões que você tem que responder na justiça, você é obrigado a provar a lisura e a clareza e a transparência dessa prestação de conta, dos recursos que você gastou durante a sua campanha eleitoral. E com a abertura da conta fica muito mais fácil, porque todos os recursos que venham para a campanha passa pela pressão, pela conta eleitoral, conta de campanha. Então, nos municípios que não estão, não são obrigados a abrir a conta, mesmo que são obrigados, se tiver agência no seu município, abra essa prestação de conta, Bradesco, qualquer banco outro que tiver que não seja os oficiais. Se não tiver, mas tiver na comarca, porque nós temos vários municípios que não é comarca, não tem comarca. E o juiz, ou seja, a comarca responsável por aquela a prestação de conta ou pela toda a legislação eleitoral, tudo aquilo que diz respeito ao candidato, registro de candidatura e etc., é no município vizinho, no município maior, onde existe a comarca. Se não tem no seu município, mas tem na comarca, abra na comarca. Abra na comarca, porque isso, com certeza, vai facilitar a sua prestação de conta. A partir da abertura da conta, é que se começa, que se pode fazer os gastos de campanha eleitoral. Aonde não tem a prestação, na abertura da prestação de conta, onde não tem a obrigação e fica difícil para o candidato operar uma prestação de conta dessa, através de conta bancária, ele pode começar a gastar tão logo ele tem o número do CNPJ. Nos municípios pequenos, com menos de 20 mil eleitores. Naqueles outros municípios, só depois da conta aberta. E a conta aberta, e aí, eu estou falando de conta aberta, é para todos os gastos e para todas as arrecadações. Não pode se falar, mas eu vou fazer uma arrecadação aqui que vai ser estimável em dinheiro. Então eu vou emitir o recibo estimável em dinheiro antes de abrir a conta, porque não tem sentido ficar esperando. Errado. Tem sentido sim, e deve esperar a abertura da conta, mesmo os recursos estimáveis em dinheiro. Aberta a conta de campanha, o que são os documentos obrigatórios para se exigirem para prestar esta conta? O que se faz? A nota fiscal do candidato é o recibo eletrônico. Então, tudo que ele ofere, tudo que ele ganha, tudo que ele recebe, aí eu vou repetir que é de pessoa física, ele vai emitir um recibo. Esse recibo é um recibo inerente à sua candidatura. Então ele já vai com todos os dados, vai emitir os dados do candidato, todos os dados, campanha eleitoral, o número do candidato, CPF do candidato, é pessoal, o CNPJ do candidato, e aí na CPF do candidato também, na sequência vem os dados de quem está doando. Quando for receber a doação, é importante verificar que a pessoa que está doando, se ele tem capacidade de doação. Como é que se verifica isso? Através da prestação dele, de contas dele pessoal com a Receita Federal, via imposto de renda, no ano anterior. Se ele chegar para doar e você perguntar para ele quanto é que você declarou no imposto de renda seu ano passado que você ganhou, não declarei, então ele não está apto a doar, ele não pode doar, nem um centavo, ele só pode doar se tiver declaração de imposto de renda. Então esse é a primeira relação que tem o candidato com o doador, ou seja, os ingressos, os acessos de dinheiro na sua conta vão se dar por aí. Tão logo ele tenha essa possibilidade de fazer, ele vai fazer e vai verificar essas condições. Do outro lado, tem um outro tipo de ingresso, que é os estimáveis em dinheiro. É aquela pessoa que presta a sua mão de obra, o seu serviço, e essa mão de obra e serviço ele não vai cobrar. Então nós vamos estimar quanto é que isso custa, um salário mínimo, 2, 3, 4. Isso entra como doação. Doação estimável em dinheiro. E quer dizer que o voluntário tem que entrar como doação? Do voluntário não. Por exemplo, eu apoio a candidatura do Antero. Aí... Voluntariamente. Voluntariamente, não estou cobrando nada. Não tem que doar nada. Esse é uma regra nova que nós temos agora. Pois mas não precisa declarar como estimável também, porque esse é voluntário. Também não. Desde que você não pague nada a ele não receba nada e ele não tenha vínculo de prestação de serviço diário e constante,
não tem que se declarar ele na sua, nem estimável em dinheiro. Ele é voluntário, que não tem nenhum custo, não tem absolutamente nada. Tá. A questão de aluguel, do empréstimo de uma residência para funcionar como comitê do candidato apenas durante o período eleitoral. Se isso for gratuito, como é que faz isso na campanha eleitoral? Parece simples e realmente é simples, só que precisa tomar alguns cuidados. Esse tipo de doação é uma doação estimável em dinheiro. Estima-se quanto é que vale o aluguel desta casa, e eu recomendo que o aluguel seja também embutido aí a água e a luz, todas as coisas que incidem sobre ele, para evitar que prestar conta disso, que às vezes as pessoas esquecem que a água e a luz também é gasto, e o gasto precisa ser prestado conta, e o tribunal tem olhado isso com bastante eficácia. Mas antes de fazer a doação estimável em dinheiro, nós precisamos saber quanto é que custa o aluguel desta casa. Não pode ser um custo que a pessoa acha, o dono acha que vale, ou o candidato acha que vale. Precisa consultar 3 imobiliárias da região, saber mandar que olhem essa casa, saber qual o valor que pode se doar, faz uma média desses três valores e faz a doação estimável em dinheiro, e inclui-se aí o valor da água e da luz. Diz que a estimável em dinheiro é incluindo a água e a luz, e resolve o problema de água e luz. Antes disso, precisa se verificar a documentação, porque é comum as pessoas ser dono de uma casa, ou de um apartamento, ou de um imóvel, e o imóvel ele ter só um contrato de compra e venda, de gaveta. Ele não tem a escritura do imóvel. Então, neste caso, ele não pode fazer a doação, ele que tem o contrato do imóvel, para o candidato, porque ele não é proprietário ainda do imóvel no registro. Então, para fazer essa doação, se ele quiser fazer, tem que se conversar com o dono do imóvel, onde está o registro do imóvel ainda, para que ele faça a doação estimável em dinheiro, e não aquele que detém o contrato. Caso ele faça assim, é muito provável que esta prestação de conta vai ser rejeitada por conta do imóvel não pertencer ao patrimônio do doador. Ele tem que pertencer ao patrimônio do doador e pertencer ao patrimônio de forma legal, ou seja, estar registrado em cartório de que o imóvel pertence a ele. Isto vale também para veículos que forem feitos em doações estimáveis em dinheiro para a campanha, e vale para veículos que forem alugados para a campanha também, aqueles que vão receber dinheiro. O veículo tem que ter ou a moto, ou o carro, ou o que seja, tem que estar em nome daquele que está fazendo o contrato para receber o dinheiro da campanha, ou que vai fazer doação. Carro particular, isso entra como estimável em dinheiro também? Entra como estimável em dinheiro também. Se você não vai receber nada por isso. Estima um valor, verifica quanto é que vale. E entra como doação, portanto. Como doação. Faz uma consulta de preço para ver quanto vale o aluguel de um carro daquele no mercado, e faz esse estimável em dinheiro nesse valor, do que o comércio da doação de veículos, da locação de veículos no município em que está se fazendo a doação. E outro cuidado que tem que ter é saber o seguinte, né? Que eu quero contribuir, sou proprietário de uma empresa, ali funcionou uma outra empresa minha, às vezes a outra casa estava em nome de outra empresa, eu não transferi para o meu nome particular. Olha, usa ali aquela casa porque aquela casa é minha. É CNPJ, é empresa. CNPJ não pode doar, né? Nem estimável em dinheiro. Essa doação não pode ser feita nem estimável em dinheiro. Foi uma alerta boa, porque isso pode ocorrer. Determinado imóvel está em nome de pessoa jurídica, e aí faz-se a doação. E aí a CNPJ, essa é uma doação proibida. Agora, não se pode fazer. Tudo isso não é muito injusto com o candidato? O candidato a vereador tem que preocupar com tudo isso. Ele devia se preocupar exclusivamente em pedir voto. Eu acho também, mas por isso que eu volto a reafirmar a necessidade de um contador experiente e que saiba o que está fazendo, que já conheça de prestação de conta eleitoral, para correr atrás dessas questões. São detalhes que cada um tem que correr atrás, sob pena de ter a conta rejeitada. Além disso, os dados, por exemplo, de quem vai prestar serviços na campanha, preciso que essa pessoa tenha CPF, RG, conta aberta em banco, de preferência, porque esses valores é muito melhor transferir de conta a conta do que emitir cheque, por exemplo. O cheque, eu já vi problemas de campanha, emite o cheque para Antero de Barros, aí termina a campanha, Antero de Barros não depositou o cheque, você não localiza o cheque sumiu, você não acha o cheque, desapareceu, e fica esse cheque voando, a conta aberta, e o saldo referente ao cheque que foi emitido para o Antero de Barros está depositado no banco.
Quando chega o período de prestar a conta, no dia 29 de outubro, ele tem que pegar esse dinheiro e transferir para o partido, porque a conta já tem que ser encerrada. A conta encerra-se nessa data, não tem como manter mais a conta aberta. Tem que zerar a conta 3, 4 dias antes de prestar conta para poder juntar o extrato da conta zerada na prestação de conta de campanha. Então é uma situação muito difícil para os candidatos. Como essas pessoas você não tem às vezes como localizar depois, acaba ficando com uma questão em aberta que não tem como solucionar. Já vi várias dessas questões sendo colocadas e é importante que todo mundo saiba como tratar disso, tratar de forma legal. Uma outra questão que eu acho que é importante verificar é que tem uma regra nova agora, que recebida a doação na sua conta de campanha, o candidato tem 3 dias para prestar conta disso, desse valor recebido. Essa prestação de conta vai ser feita no site próprio do TSE, que vai ser disponibilizado, e vai se entrar nesse site, lá vai ter a conta do candidato e ele vai prestar conta desse valor. Se ele não fizer isso, muito provavelmente ele vai incorrer num erro grave e terá também as contas rejeitadas, as contas de campanhas rejeitadas. Essa é a outra questão. Até esta eleição, todas as contas rejeitadas de campanha não resultaram em consequência nenhuma. E as pessoas acabam ficando meio relaxadas na questão de prestação de contas, porque o máximo que acontece é rejeitar a conta, mas aí não perde o mandato, não acontece nada. Mudou alguma coisa ou continua esse relaxamento geral de que não acontece nada, só rejeita a conta, só isso? Essa rejeição de conta depende de cada rejeição, porque rejeitada a conta encaminha para o Ministério Público para verificar por que foi rejeitada a conta e se tiver, por exemplo, arrecadação de pessoa jurídica, que é um gasto ilícito, se tiver lá detectado que teve indício de caixa 2, que teve fraude em doação ou em pagamentos. Lembrando que os pagamentos todos não vale recibo, não vale nada que não seja oficial. Então você vai comprar qualquer coisa ou qualquer serviço, ele tem que ser por nota fiscal. A não ser os que trabalham. A não ser os que trabalham, que está qualificado, né? É trabalhador e tal, é recibo de trabalho, é diferente. E esse recibo de trabalho não tem vínculo empregatício, não tem nada, é o artigo 100 da Lei 9.504, então ele não tem nenhuma restrição, mas ele é trabalhador. Então, e também não há aquela obrigação de efetuar o pagamento de salário mínimo, etc e tal. Você pode contratar por meio dia de trabalho e pagar metade do salário mínimo. Quer dizer, pode ser feito, é um trabalho temporário, é um trabalho que tem 45 dias de validade só, no máximo. Então não tem mais do que isso de validade. E tem as limitações, nós já falamos aqui dos números de contrato de pessoas. Então, esses cuidados tem que ter, tem que se verificar essa situação em cada uma das pessoas que forem feito o pagamento, via banco. Não é permitido fazer saques para pagar. Eu vou sacar aqui 10 mil, vou pagar 10 pessoas, vou dar 1.000 para cada um. Não é permitido, é um cheque para cada um ou uma transferência para cada um que deve ser feito, porque tem que ter a transparência daquilo que foi feito, como foi feito. Então não é permitido aos candidatos pegar esse dinheiro e sacar do banco e fazer o pagamento desta forma. Tá ok. Advogado José Antônio Rosa, obrigado pelos esclarecimentos, um bom dia pro senhor, bom trabalho nesta semana e até quinta, né? Bom dia, bom trabalho, eu agradeço. Quinta-feira nós vamos concluir a prestação de conta de campanha, e salvo se não tiver uma demanda específica, daqui para frente nós encerramos aí esta fase que nós fizemos agora e podemos voltar aí na semana anterior às convenções. Não, e aí falamos emergencialmente, porque sempre que tiver alguma emergência a gente liga para mas a sugestão é que nós voltemos aí entre o dia 15 e 20 de julho para falar sobre só convenções. Tá certo. Muito obrigado a participação do advogado José Antônio Rosa, que está alertando aqui o seguinte: hoje queria que 4 de julho de 2016. Lá pelo dia 15 começam as convenções. 20, né? Do 20 de julho. Começam as convenções. Você não vê nada, nenhuma movimentação nas cidades. Parece que não vai ter eleição. A população ainda não entrou no clima eleitoral.